Em um mundo imprevisível, o conhecimento é sua melhor arma. Este é o estado de prontidão. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de exploração. Hoje a gente mergulha no universo, olha, fascinante das plantas medicinais. Nossa base é um material muito rico, a coletânea de saberes da Shirley da Silva Alves Jorge. A ideia é destrinchar um pouco essa sabedoria, sabe? A história, a ciência, o uso seguro e, claro, a conservação. É impressionante pensar o quão antiga é essa relação, né? Tem citações assim ancestrais que ecoam forte, tipo aquela do Velho Testamento em Ezequiel, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Ou a de Emanuel, a árvore que plantas dar-te-á talvez amanhã o remédio que precises. A fonte até sugere que talvez tudo começou com a observação da natureza, dos bichos. Exato. Cães e gatos comendo certas ervas, chimpanzés que parecem se automedicar e até a lenda lá do pastor que descobriu o café vendo as cabras agitadas. De fato, é um saber que, nossa, atravessa milênios, culturas. Mas hoje, né, é fundamental a gente abordar isso com, digamos, uma dupla perspectiva. Como assim? Respeito pela tradição, claro, mas também com o rigor científico que o mundo moderno exige, né? Então a nossa conversa hoje vai ser justamente sobre isso, a ponte entre a etnobotânica, que é esse saber tradicional, e a ciência, buscando um uso consciente, seguro. Perfeito. Então, vamos começar por essa história longa. A fonte mostra que essa busca pela cura nas plantas não é coisa de um lugar só, né? Na China, por exemplo, falam do imperador Zheng Jinung, lá para 3000 a.C., Isso. que teria testado centenas de plantas nele mesmo. Daí saiu o tratado Pensal e a fama do ginseng. Dizem até que ele viveu mais de 120 anos. Impressionante, né? E isso se repete em outras civilizações gigantes. No Egito Antigo tem o Imhotep, os papiros de Ebers, lá de 1550 a.C. Já pensou? Um catálogo com mais de 100 plantas, quase 1000 receitas. Nossa! E na Grécia, figuras como Hipócrates tentando organizar o conhecimento. O Dioscórides, com a obra De Matéria Médica, que, olha, influenciou a farmácia por séculos. O mais incrível não é só ser antigo, mas essa convergência. Várias culturas de forma independente, desenvolvendo sistemas complexos de fitoterapia. Isso sugere uma coisa, né? Uma observação universal da eficácia das plantas, muito antes da ciência que a gente conhece hoje. E aqui no Brasil, como essa história aconteceu? A fonte fala de uma mistura bem rica. Exatamente, teve a contribuição, assim, fundamental dos povos indígenas, os pajés, o conhecimento profundo da nossa flora, muitas vezes vindo da observação dos animais, como no caso clássico da ipecacuanha, a poaia. Sim. Aí você soma o conhecimento trazido pelos africanos escravizados, com seus rituais, suas plantas de cura. E, claro, a influência europeia, principalmente com os jesuítas. Eles montaram as boticas dos colégios, criaram até fórmulas como a tal Triaga brasílica. É uma teia complexa de saberes, né? Uma verdadeira coxa de retalhos. Essa convergência toda, essa história, leva a gente a pensar em como esse conhecimento é estudado hoje, preservado. É aí que entra a tal da etnobotânica, certo? Perfeitamente. A etnobotânica é justamente isso. O estudo científico dessa relação profunda entre as pessoas e as plantas. E a importância dela vai muito além de só documentar o passado, viu? Imagino. Ela é crucial para preservar um conhecimento tradicional que, por ser muito oral, muito localizado, corre um risco enorme de se perder. Com as mudanças culturais, com a perda das pessoas que guardam esse saber. Entendo a parte da preservação, mas o valor dela não para aí, né? De jeito nenhum. A etnobotânica é, assim, uma ferramenta vital para descobrir novas substâncias. Coisas com potencial para remédios, para indústria. Muitos medicamentos modernos surgiram de pistas encontradas no uso tradicional das plantas. Faz sentido. E mais, estudar essas práticas ensina muito sobre manejo sustentável, sabe? Conhecimentos que muitas comunidades desenvolveram ao longo de séculos. O desafio é justamente esse, validar e integrar esse saber, que muitas vezes é empírico, com a ciência atual, antes que ele suma. Totalmente. E essa conexão faz pensar. Afinal, o que faz uma planta ser medicinal? A fonte fala dos princípios ativos. São eles as moléculas que agem no corpo. Isso mesmo, são substâncias químicas que a planta produz,
resultado do metabolismo dela e que tem atividade farmacológica. É como se fosse o ingrediente ativo de um remédio comprado na farmácia. E um ponto-chave, eles não estão distribuídos por igual na planta, tá? A concentração pode mudar muito entre a raiz, a folha, a flor, a semente. Ah, interessante. E essa concentração também não é sempre a mesma, pelo que entendi? Depende de fatores externos. Exatamente. A época da colheita é super importante. As características do solo, o clima da região, quanto sol a planta pega, tudo isso influencia na produção e na concentração desses princípios ativos. Nossa. A fonte até menciona umas observações tradicionais sobre a influência da lua, sabia? Tipo, lua minguante favorecendo a concentração da seiva nas raízes e a crescente mais nas folhas, nas partes aéreas. São detalhes que mostram como essa observação empírica foi se acumulando, né? É profundo. Muito curioso isso da lua. E, quimicamente falando, como esses princípios se agrupam? A fonte dá uns exemplos, né? Sim, a gente pode agrupar pela química e pela ação principal. Os óleos essenciais, por exemplo, são voláteis, dão aquele cheiro forte do alecrim, da hortelã, da camomila. Aham. Geralmente tem ação bactericida, antisséptica ou calmante. Aí temos os taninos. Sabe aquela sensação de amarrar a boca? Que dá no caju roxo, na folha de goiabeira, na romã. Sei. As distringentes, né? Isso, são adstringentes. Úteis para diarreia, para cicatrizar feridas. Eles meio que fecham os tecidos. Lembro de ter lido sobre os flavonoides também, que tem a ver com as cores das plantas. Correto. Os flavonoides que a gente acha na camomila, na marcela, na calêndula, são famosos pela ação antioxidante, anti-inflamatória e por ajudarem na circulação. E tem também as saponinas. Ah, aquelas que fazem espuma? Essas mesmas, como no juazeiro, na salsa parrilha, elas podem ter ação expectorante, diurética, depurativa. Parece uma farmácia completa dentro de cada planta. Mas imagino que nem tudo aí seja só benefício, né? Deve ter um lado perigoso. Exatamente aí que está o ponto crucial. Nem todo princípio ativo é seguro. Alguns são perigosos mesmo, sabe? Mesmo em doses pequenas. Os alcaloides, por exemplo, incluem substâncias bem potentes como as da coca, do tabaco. Nossa. E os glicosídeos, presentes em plantas como a dedaleira, que até é usada para remédio controlado para o coração, mas é super tóxica, a espirradeira, a mandioca brava, podem ser extremamente tóxicos, principalmente para o coração. Isso leva direto para a necessidade de conhecimento. E, acima de tudo, de muita cautela. Que só reforça a importância de identificar a planta corretamente. A fonte bate muito nessa tecla, diz que é crítico. E o problema dos nomes populares parece ser um complicador enorme, não é? Sem dúvida. É um dos maiores riscos mesmo. Uma planta só pode ter dezenas de nomes populares pelo Brasil. E o contrário também acontece. O mesmo nome popular pode ser usado para plantas totalmente diferentes, algumas inofensivas, outras boas e algumas até venenosas. Confiar só no nome popular é pedir para dar errado. E qual seria a solução para essa confusão toda de nome? A identificação botânica científica. Precisa aquele sistema de nome duplo, gênero e espécie, seguido do nome do autor que descreveu a planta. Por exemplo, para o alecrim é Rosmarius officinalis, L. Entendi. E para garantir essa precisão, existem os herbários. São como grandes bibliotecas de plantas secas, as exicatas. Cada uma tem informação detalhada de onde e quando foi coletada. Aí os especialistas podem comparar e confirmar a identidade, não tem erro. Certo. E por que essa precisão é tão vital assim? Simplesmente porque usar a planta errada pode ser muito sério. Na melhor das hipóteses, o chá, o remédio não faz efeito nenhum. Na pior, pode causar uma intoxicação grave. O conhecimento popular é a base, é valioso, claro, mas precisa ser validado cientificamente, principalmente quando a gente fala de saúde. Uma pesquisa etnobotânica séria, por exemplo, sempre coleta a planta para mandar identificar num herbário. Não dá para confiar só no ouvir falar, né? Totalmente. Essa precisão na identificação é chave. Mas e quando a gente traz essas plantas para o dia a dia, para cultivar em casa? A fonte também fala dos cuidados aí, né? Sim, e é essencial. O cultivo certo garante não só que a planta viva bem, mas também a qualidade e a potência dos princípios ativos dela. A irrigação, por exemplo, tem que ser na medida.
Nem muita água, nem pouca. E o solo? O solo também. Para raízes como o gengibre, um solo mais solto, arenoso, é melhor. Já para folhas como hortelã, um solo rico em matéria orgânica é o ideal. E a maioria precisa de bastante sol. A fonte até dá uma ideia bem legal para quem tem pouco espaço. A horta em espiral. Exato. É uma estrutura elevada, feita com pedras, tijolos. Ela cria microclimas diferentes. O topo é mais seco, pega mais sol, bom para alecrim, tomilho. As partes mais baixas são mais úmidas, com mais sombra, boas para outras, tipo tanchagem, hortelã. É um jeito bem inteligente de ter várias condições num lugar só. Muito bom isso. E depois de colher, como é que prepara do jeito certo? O chá é o mais famoso, mas parece que tem ciência por trás disso também. Com certeza tem. Os dois jeitos mais comuns de fazer chá são a infusão e a decocção. A infusão é para partes mais delicadas, flor, folha, camomila, erva cidreira, por exemplo. Como faz? Você ferve a água, aí joga ela sobre a planta e abafa por uns minutos. A ideia é extrair os princípios ativos sem estragar os que são sensíveis ao calor ou que evaporam fácil, os voláteis. Entendi. E a decocção? A decocção, que é basicamente cozinhar a planta, é usada para as partes mais duras, mais resistentes. Raiz, casca, semente. Tipo casca de romã, raiz de alcaçuz. Aí ferve junto. Isso, ferve a planta junto com a água por mais tempo, geralmente uns 10 a 30 minutos, para conseguir extrair mesmo os componentes. A lógica é essa: proteger o delicado, extrair na amarro que é resistente. Faz todo sentido. E além do chá, tem outras formas? Sim, a fonte cita outras. As tinturas, que usam álcool, geralmente álcool de cereais, para extrair e conservar os princípios ativos por mais tempo. E os cataplasmas ou emplastros. Ah, aqueles que aplica na pele. Exato. Erva fresca, amassada ou cozida, aplicada direto na pele para tratar inflamação, ferida, dor localizada. E um ponto, assim, fundamental em qualquer preparo é a dosagem. As medidas caseiras, tipo punhado, colher, são comuns, né? Sim. Mas a fonte alerta para uma regra geral importante. Quando você substitui a planta fresca pela seca, geralmente usa metade da quantidade, porque a planta seca concentra mais os princípios ativos. Importantíssimo isso. E aí a gente chega num ponto crítico, os riscos. Aquele ditado, se bem não faz, mal também não, a fonte deixa claro que está errado. A frase que marca é: a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Exatamente. É fundamental tirar da cabeça essa ideia perigosa de que natural significa inofensivo. Não é bem assim. O uso errado das plantas medicinais traz riscos reais. A fonte detalha vários. Quais, por exemplo? Primeiro, a toxicidade de algumas plantas. Elas podem fazer mal na hora, mesmo em doses que alguns acham que são terapêuticas. Segundo, a toxicidade cumulativa. Como assim, cumulativa? Os efeitos ruins só aparecem depois de usar por muito tempo. É como se o dano fosse se acumulando devagarinho no corpo. O problema pode não ser óbvio no começo, entende? Entendi. Que mais? Outros perigos. Usar planta mofada ou mal conservada. Pode ter toxina de fungo ali e algumas são bem perigosas. Reações alérgicas também podem acontecer, desde uma irritação na pele até coisa séria dentro do corpo, ou sensibilidade ao sol. E o erro de identificação que já falamos. Esse é um dos piores. E a fonte ainda alerta para detalhes como o material da panela usada no preparo. Menciona o alumínio, que poderia soltar partículas. Nossa. E o uso prolongado, contínuo, da mesma planta sem orientação pode fazer ela perder o efeito ou causar problemas que não tinha antes. Por tudo isso, a orientação qualificada é indispensável. Tem que saber com quem está falando, né? Exato. Saber diferenciar o conhecedor de verdade, o raizeiro experiente, de alguém que só vende. O ideal mesmo é buscar conselho de profissional de saúde que entenda de fitoterapia. Iniciativas como o programa Fitoviva, que a fonte cita lá em Cuiabá, buscam justamente isso: integrar esse saber de forma segura, validada, no sistema de saúde. Então, para a gente amarrar essa nossa conversa,
A gente foi desde a história lá atrás, a observação dos antigos, passou pela ciência dos princípios ativos, a necessidade gigante da identificação e do preparo certos, até chegar nos alertas sobre os riscos. A mensagem principal parece ser de respeito, né? Respeito pela sabedoria tradicional e pelo conhecimento científico que ajuda a usar tudo isso com segurança. E esse respeito, olha, precisa urgente se estender para a conservação. A fonte traz um alerta bem sério sobre a perda de biodiversidade, o risco real de algumas espécies medicinais sumirem. Como a ipecacuânia que você mencionou. Exatamente, a poiá, usada tradicionalmente pelos indígenas e hoje ameaçada em lugares como Mato Grosso. Por quê? Coleta sem controle, destruição do habitat. Isso mostra como é crítico ter práticas de manejo sustentável, programas de cultivo como aquele Fitoviva que falamos, para poder usar sem acabar com tudo, né? E integrar isso de forma responsável na saúde. É um equilíbrio delicado, mas muito necessário. E para a gente pensar no final, a fonte menciona que observaram chimpanzés se automedicando. Eles buscam e comem plantas específicas com propriedades terapêuticas, algumas até com ação antibiótica forte. Impressionante, né? Cura, o reino vegetal ainda aguarda para a gente. E como é que a gente pode continuar aprendendo com a natureza? E principalmente com quem guarda esse conhecimento tradicional de um jeito ético, respeitoso, colaborativo, antes que essa sabedoria se perca para sempre. Fica aí a reflexão. A gente agradece muito a companhia de todos nesta exploração pelo mundo rico e complexo das plantas medicinais. Até a próxima!